Essa é a hora exata para mais um episódio do Meetingcast. Um espaço para compartilhar tendências e experiências. Gerar insights sobre como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de número 6 do Meetingcast, um espaço para nós estarmos conectados e conversarmos também como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora e lead de Conexões e Estratégia da Tática Eventos, e nesse episódio nós vamos conversar sobre Customer Success, o gerenciamento de expectativas e objetivos do seu cliente na era da experiência. Bom, nós estamos vivendo a chamada era da experiência, onde os prestadores de serviços e os ofertantes de produtos, de uma forma geral, precisam se preocupar em simplesmente não só atender à necessidade ou o desejo do seu público, como criar uma percepção de valor, gerar experiências que de fato diferenciam o produto e criam uma conexão que possa gerar a fidelização do seu público, da sua audiência à sua marca. Não só nos eventos, mas de uma forma geral, todos os serviços e produtos têm buscado não ser somente pragmático e entregar o que foi acordado. Nós temos percebido que nesse momento em que o cliente está empoderado, onde ele tem acesso às informações, onde ele pode comparar, buscar, dialogar com outros consumidores e a partir da percepção conjunta tomar uma decisão por essa ou aquela marca, ou esse ou aquele serviço, a gente não pode mais se dar o luxo de simplesmente fazer uma entrega do que foi acordado. A gente tem que ter um plus criativo, inovador, que surpreenda o cliente e promova uma identificação emocional, que é essa história da expectativa, né, que a gente fala. Então, agora, toda entrega passou a ser um desafio. Então, alinhado a essa era da experiência, onde a gente tem que ter esse fator emocional que gera identificação, agregado ao valor do produto, nós temos que ter um acompanhamento da expectativa do nosso cliente. E entender que não basta você ter processos de qualidade que garantam uma entrega efetiva daquilo que você prometeu. É necessário você acompanhar, monitorar se o que você prometeu é capaz de satisfazer efetivamente o seu cliente, de gerar felicidade no seu cliente. Não basta você ter feito a sua parte, você precisa monitorar a expectativa atendida. Se aquele produto ou aquele serviço conseguiu cumprir o seu papel pragmático, mas conseguiu gerar esse sentimento de valor no seu cliente e fazer com que ele esteja de fato satisfeito e pronto para te contratar outras vezes, aumentar o número de pedidos ou de serviços com você, ou ainda te indicar de olho fechado e criar com isso essa ideia de que realmente existe qualidade no serviço que você presta. Então, para conversar sobre esse assunto, a minha convidada de hoje é uma grande amiga, Juliana Almeida, que é economista de formação, tem MBA em gestão de negócios, em gestão de pessoas também, não só um executive coach, mas professional e personal coaching, PNL Practitioner, e também é certificada na Lego Serious Play, que inclusive a gente já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos em conjunto. Juliana é consultora organizacional, não só na SRD, Soluções de Gestão Organizacional, mas também de várias marcas, como o Sebrae, a Federação das Indústrias aqui da Bahia, o Instituto Elvado Lodge e outras tantas marcas aí privadas ou então de economia mista. Ju, muito obrigada por ter vindo, seja bem-vinda. Por favor, se apresente aos ouvintes e conte a eles, além de quem é Juliana Almeida, como é que você teve acesso, como é que você entrou nesse universo do Customer Service, do Customer Success, né, não só Service, e o que de fato é o que é o termo Customer Success.
Olá, pessoal, bom dia. Sinara, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Então, esse é um tema que sempre me interessou. Desde o meu início da minha carreira, eu já comecei a trabalhar com cliente, né? Meu primeiro emprego foi em banco, no Banco Real, onde a pergunta do meu gerente era o que é que mais era importante, o que é que era importante naquele momento, o meu foco, e era o cliente, e sempre foi. Eu trabalhava com atendimento, e já desde aquele momento já me despertou para essa qualidade, para esse foco, essa visão. E logo depois eu fui trabalhar numa multinacional de tecnologia da informação, que trabalhava com muita terceirização de algumas grandes multinacionais, também da área de TI, e nosso foco era muito o usuário. Então, isso desde sempre fez parte da minha vida profissional, e eu implementei isso tanto para mim, pessoalmente, nos meus trabalhos, com o meu atendimento aos meus clientes, como também faz parte de alguns trabalhos, portfólios, né, alguns serviços. E esse tema, o Customer Success, me chamou muito a atenção porque ele trabalha com 3 elementos bem importantes, que é o cliente, a jornada e o objetivo desse cliente. Então, nós estamos, já tem um tempo, em uma era em que o cliente ele se empoderou, né? E o foco realmente das empresas deve ser esse cliente. Então, falando um pouco do conceito, ele é o sucesso do cliente, né? O gerenciamento do cliente focado nos seus relacionamentos. É quando o seu cliente alcança o resultado desejado através dessa interação cliente-empresa. Então, podemos dizer que é uma estratégia que a empresa adota, e principalmente nas empresas que têm uma recorrência financeira. Então, o cliente ele não só deve ser feito a sua expectativa quando ele adquire o produto, mas e sim toda a sua jornada desse produto. Essa expectativa deve ser mantida. Então, hoje nós podemos dizer que existe 3 pilares que embasam o Customer Success, que é o engajamento. Precisamos observar o engajamento desse cliente nessa empresa, desde a sua chegada e até o quanto o usuário acessa, né, essa empresa, que pode ser um site, mas pode ser também uma academia, que hoje nós temos academias de contrato de 1 ano, pode ser uma agência. Eu tenho clientes de agências de publicidade que têm contratos de 1 ano também, então é toda essa jornada. Então a gente tem a questão do engajamento e temos também que pensar nessa taxa de cancelamento, né? De evitar, diminuir essa taxa de cancelamento, que é o que a gente chama do churn. E também ter métricas. Quais são as métricas que vão avaliar essa empresa, esse cliente nessa empresa? Então, é bem estratégico a forma como nós podemos adotar o Customer Success, e traz muito benefícios. É muito importante, é uma cultura trabalhar na sua empresa a cultura. E isso também inclui a experiência do colaborador, para que nós possamos transferir isso ao ponto do cliente sentir internamente. A empresa ela tem que estar trabalhada na sua cultura e também na experiência do colaborador, que é o que ele vai passar para esse cliente. Então, é uma estratégia mesmo de mudança de cultura. Ju, essa é a minha forma de entender na prática a questão do Customer Success, né? Ou o sucesso do cliente, se a gente for falar em bom português. Porque antes, a gente tinha aquela ideia ali de ter um setor de qualidade, né? A gente tinha aquele pessoal da qualidade que estava muito preocupado em processos que iriam garantir o mínimo erro e a entrega bem feita, pragmática. Mas a gente não tinha aquele olhar comprometido se, independente da sua entrega bem feita, o seu serviço ou o seu produto está atingindo um objetivo do cliente quando ele te escolheu, quando ele
preferiu trabalhar com você. Você pode estar dentro do seu processo fazendo uma entrega bem feita, mas até que ponto você estava comprometido, ou você está comprometido em verificar se na ponta o que a pessoa está recebendo, de fato está sendo uma satisfação, de fato está contribuindo para atingir o objetivo ou o desafio daquele seu cliente, até que ponto o seu serviço não pode ter alguns retoques e alguns processos de melhoria, né? Porque eu acho que tem muito a ver aí com uma avaliação da melhoria que você pode implementar a partir do momento que, como você colocou aí muito bem, existem métricas para você avaliar, né, o índice de satisfação e de saúde do seu cliente. Então, para mim, quando eu comecei a estudar o assunto, o que ficou muito claro é que era uma ampliação daquele comprometimento de qualidade que, por exemplo, a gente já tinha dentro da tática. Então, não adiantava a gente ter uma certificação, no nosso caso, né? Nós tínhamos e temos uma certificação de qualidade que tinha a intenção de, dentro da organização, mitigar erros, criar procedimentos mínimos para que você tivesse uma entrega padronizada, você sempre muito preocupado com a personalização, muito preocupado com o atendimento ali diferenciado, isso é uma coisa que a gente leva muito, muito a sério, mas nós não tínhamos como prever o Customer Success, aqueles procedimentos de análise lá na ponta do cliente, se foi bom para você, tá bom para você, tá atendendo efetivamente todos os seus objetivos, era isso mesmo que você esperava receber, te surpreendeu, criou em você, a gente trouxe algo que foi a mais do que aquilo que você tinha esperado quando você contratou. Então, a gente tinha de cá toda uma preocupação com a entrega do serviço, mas a gente não fazia um monitoramento de quanto o serviço estava atingindo o objetivo do cliente. Você tinha aquelas métricas frias de que, ok, eu tive uma satisfação de 80%, de 85%, no nosso caso, que são eventos, né? Os eventos bateu 100%, 90%, X% de qualidade. Nós tínhamos um índice de retenção, de fidelização de clientes, que a gente mede, inclusive, anualmente, que no nosso caso é um índice muito bacana, 87%. Mas não existiam processos, como você falou, não estava enraizado, não era conhecimento de cada uma das pessoas dentro da empresa, enquanto cultura, que todos nós precisávamos estar envolvidos com a experiência daquele cliente, de que todo mundo faz parte dessa jornada, como você colocou, da experiência. Então, só quem era atendimento, que estava ali, né, no dia a dia com o cliente, está efetivamente fazendo uma avaliação, recebendo feedback e melhorando. Não tinha aquela ideia de uma cultura da empresa. E isso ser colocado efetivamente como uma estratégia. E aí, quando a gente começou a ter essa ideia de que tudo que você vendeu até então era perfumaria, era commodity, porque fazer o seu serviço bem feito não é mais do que a sua obrigação, impressionar o seu cliente, surpreender o seu cliente, dar a ele percepção de valor, tudo isso virou obrigação, virou commodity. Né? Então, você precisava ter, efetivamente, passos, um processo que lhe fizesse, como eu falei no início, né? Ter um acompanhamento do seu cliente no mesmo nível que ele está, e a barra está mais alta, porque o cliente está empoderado. Ele está mais exigente, né? Mais exigente. Muito mais exigente, muito mais consciente da informação. Uhum. E, inclusive, dentro de uma cultura também de compartilhamento, de cocriação de tudo que é feito, principalmente em serviços como no caso de eventos, onde exige um grau de criatividade muito grande, ou de inovação, a gente precisa gerar experiências, não dá para você oferecer sempre aquela história do auditório com o coffee break, com o coquetel, com a atração. Às vezes você, inclusive, faz a mesma coisa
e edições para o mesmo público. Você se vê na obrigação diária de inovar, de ser criativo, de ter que se superar em conteúdo. A coisa está muito compartilhada, muito dentro de processos onde o cliente interfere desde a concepção, porque você precisa ter um conhecimento muito profundo, inclusive do cliente e do seu cliente. Então, essa ideia, essa concepção de acompanhar, de fato, a expectativa do seu cliente, do seu cliente, de ter processos, de envolver todo mundo, para que todo mundo fale a mesma linguagem, desde o início, como você falou, durante uma jornada, até lá, quando você entrega, e depois do que você entrega com as métricas, você conseguir verificar, comprovar, às vezes, para ele que o produto ou o serviço atingiu o objetivo inicial, o desafio que estava proposto. Eu acho principalmente que a proposta de valor, né? A proposta de valor, se você atingiu aquela proposta de valor do cliente, e muitas vezes ela é diferente de um cliente para o outro. Então, por isso que precisa esse diálogo que você está falando profundo, porque às vezes o que está na sua mente não é o que está na mente dele. Né? Então, entender, afinar esse instrumento de entender qual é a proposta de valor que você vai atender aquela expectativa. Então, não é tão simples, né? A gente vai para outro patamar do atendimento ao cliente. Não é exatamente. Não é simples. Precisa conhecer. O nível ficou hard do negócio agora. Uhum. E embalando nisso aí, que benefícios reais você consegue identificar ou você sinaliza para o ouvinte? Vale a pena você implantar um processo de Customer Success? E quando eu digo implantar um processo, pode parecer uma coisa enorme, né? Mas o que eu gostaria de antes, que benefícios reais você acredita que a empresa tem com uma adoção disso como uma estratégia corporativa? Sim, sim. Algumas, né? Primeiro, você mudando essa cultura, adaptando a sua cultura da empresa, você tem um grande benefício que é a retenção de clientes. Então, esse é um ponto muito importante. Isso. Né, você ter hoje o seu cliente fidelizado com você. Eu tenho vários clientes que já estão comigo há 5, 6 anos, por conta dessa fidelização. Apesar do meu trabalho ser job a job, né? Então, assim, eu tenho um início e um fim em um prazo curto, mas eles sempre estão recorrendo ao meu serviço. Isso, que você falou até na recorrência, que é o que a gente vê muito como assinatura, né? Como a renovação automática, é o conceito de receita recorrente. Mas no nosso caso, que trabalha job a job, a gente pode entender como recorrência aquele cliente que, se tiver uma nova oportunidade, ou sempre que tem uma nova oportunidade, ou já deixa programada uma periodicidade, e ele vai recorrer a você. Exatamente, ele retorna. Uma recorrência e uma fidelização. Uma fidelização. Então, a gente pode estar aqui falando de 2 aspectos, desse trabalho job a job, desse cliente que ele retorna, apesar de não ter uma recorrência financeira, mas também estamos falando daqueles clientes que têm uma assinatura, uma despesa recorrente com aquela empresa. Então, assim, eu acho que o grande benefício é a retenção desse cliente, a sua proximidade com ele também, porque é importante esse cliente lhe dar esse feedback. Se o cliente lhe dá esse feedback, você tem a oportunidade de melhorar ainda mais. Se aquele cliente ele não lhe dá esse feedback, você pode não ouvir dele, ele talvez nem volte também, né? Nós temos também a diminuir a taxa de cancelamento, que a gente já fala que é o churn, né? Então, para aqueles que têm essa recorrência, é primordial diminuir essa taxa de cancelamento, porque às vezes a empresa ela fica muito focada no tanto de cliente que está entrando. Mas se ele não foca também no indicador dessa taxa de cancelamento, às vezes o que sai é o que entra, não aumentou tanto o seu faturamento. Eu já tive um serviço de estágio que era recorrente, e eu sentia isso. Eu fechava muitas vagas de estágio, 100, 200 vagas, mas a taxa de cancelamento era altíssima também, por conta de algo específico do setor. Mas isso aqui tem que ser trabalhado, senão em termos de faturamento você não sente. Outro aspecto é você ter clientes defensores da sua marca, que são os fãs, né?
E quando esse cliente ele tem credibilidade, isso aumenta muito a forma como sua marca se coloca no mercado. Então, isso é muito importante. Outro aspecto é conquistar novos clientes a partir dessa reestruturação. E o aumento de receita também, através do cross-sell, do upsell, que o cross-sell você adiciona um produto àquele serviço, algo que já está acontecendo, e o upsell, a versão final, você adiciona ainda outro valor. Então, são inúmeras formas de benefício quando trabalhado bem feito, quando se é realmente uma estratégia que é capitaneado pelos líderes. Os líderes precisam comprar essa estratégia, porque precisa partir, né, lá de cima e cascatear por toda a equipe, por toda a empresa. Então, é algo que tem que fazer parte do dia a dia. Então, acho que esses são os maiores benefícios. Eu acho muito importante quando você coloca aí sobre a questão do cliente que é fã, o cliente que, enfim, compreende, está imbuído, empático ao seu propósito, consegue entender a dedicação, o comprometimento que você tem com ele e propagar isso a outras pessoas. Primeiro, porque ele se torna um cliente referência, né, dentro do que a gente tem do ponto de vista conceitual da matéria Customer Success. Então, a gente tem aquele cliente como referência, que é um cliente que tem um retorno financeiro muito grande durante o tempo em que ele fica com você, porque ele te recorre várias vezes para poder fazer um produto, e ele ainda te indica para outras pessoas. Então, ele ainda consegue, além do que ele mesmo deixa com a empresa, como você falou, mesmo no Job a Job, sempre que ele tem alguma coisa, ele recorre a você, ele não só recorre, como ele faz a propaganda boca a boca, que é muito importante, né? Porque espontaneamente a gente sabe que é muito mais bacana de gerar um convencimento no próximo, e ainda te indica outros clientes com base na experiência positiva que ele viveu. Então, mais do que você ter uma atenção no cancelamento, que no nosso caso do Job a Job é aquele cliente que fez um serviço com você e nunca mais voltou por algum motivo, e que muitas vezes você ali preocupado com a quantidade que está te procurando de entrantes, de novos clientes, não tem uma preocupação em dar manutenção na sua carteira de cliente antiga. Por que aquele cara que faz evento todo ano, por exemplo, no meu caso, né? Ele não te procurou uma nova vez, ou você não teve o cuidado, sabendo que era uma edição anual, mesmo que não na sua praça, de ir buscar e oferecer o serviço. Então, ou você não amarrou a coisa bem feita, né, no final, para poder saber qual foi o real nível de satisfação, ou você está dando o foco errado, como você comentou aí, né, tá, com a atenção toda voltada no que é entrante e não está dando a manutenção de quem poderia estar na casa e de repente está procurando outra pessoa, ou porque mudou o dirigente, ou enfim, N situações em que de repente nem tem acesso historicamente de que houve uma relação positiva com você e você não está fazendo o seu trabalho de casa de mostrar isso a clientes que, em tese, já estão na carteira. E a gente sabe que custa muito mais ir buscar um cliente novo do que você manter o seu cliente na casa. Então, tem um lance aí de lição de casa, mas é uma coisa real. Às vezes a gente, no automático do dia a dia ali, de novas concorrências, etc., fica dando muita atenção ao cliente entrante, não dá a devida atenção ao acompanhamento da satisfação e do relacionamento com o cliente que está na casa, que era a carteira. Né? Parece maluco, mas é Eu acho que essa palavra que você falou agora, ela é primordial, é relacionamento. É exatamente isso, é o relacionamento. Então, mesmo quando você, no seu caso, que você não está com esse evento com ele, mas como que você pode se relacionar, manter esse relacionamento durante o ano? Exato. Então, pensar em algumas estratégias. É no aniversário, cartão de aniversário, é numa data que tem a ver com aquela empresa. Então, aí a gente precisa pensar qual é a estratégia no sentido de como manter, né, no nosso caso, que é um caso Job a Job, que não... Como agregar valor, efetivamente. Às vezes você vê algo que diz respeito àquela empresa. Aquela emprisa. Sei lá, uma notícia na área de mineração, agora mesmo, né? No momento que nós estamos vivendo do Covid, é você ter o cuidado de saber, estão todos bem, estão em home office, estão precisando de alguma coisa, estão pensando no nosso caso aqui, né? Em fazer
coisa no virtual ou no híbrido, as pessoas em home office. Então, quem tem um trabalho, por exemplo, no meu caso, que atendo muito corporativo e muitas vezes do próprio time da empresa. Então, a gente fica muito... cria uma relação e como é que estão as coisas, como é que está com o pessoal. Eu acho que, como você falou, o relacionamento. Independente de você ter ali momentaneamente um serviço ou não para ser prestado, mas você está fazendo a nutrição, como se diz, né, da relação com o seu cliente. Exatamente. E isso tudo acaba se tornando... É um conjunto da obra, né? Isso, agora, não só o ciclo de vida ali, de quando você está prestando aquele serviço. Isso. E a gente mudar essa visão. Ele não é meu cliente só quando eu estou prestando o serviço. Ele é o meu cliente, eu tenho um relacionamento com ele. E uma responsabilidade efetiva com ele, com o negócio dele, com o segmento dele. Então, é aquela mesma premissa da rede de relacionamentos. Né? Se você se preocupa em compartilhar, em fornecer com a sua rede de relacionamento, o seu cliente PJ se inclui, independente de você estar ali naquele momento numa relação comercial com ele ou não, num desafio conjunto com ele ou não. Acho que, de uma forma geral, as empresas têm atentado para isso, principalmente, como eu falei, agora nesse momento de pandemia, que todo mundo botou a mão na consciência, né? O mundo virou do avesso e aí oportunizou todo mundo a fazer suas reflexões, se olhar no espelho, melhorar seus processos, verificar suas relações, quem está com você até debaixo da água, quem são seus clientes e quem são seus parceiros. Enfim, eu acho que isso propiciou, de alguma forma, as pessoas a terem um novo código de conduta em relação à humanização, de fato, das relações, independente dos objetivos comerciais pontuais ali que você tenha, né? Mas eu tenho uma questão que eu acho que vale a pena ouvir sua opinião, que, assim, do jeito que a gente está falando, pode parecer que implantar a estratégia de Customer Success possa ser uma coisa muito grande, muito trabalhosa e que só se aplique a empresas grandes. E eu acho que não é isso. Eu acho que existem formas de você adotar essa filosofia, adotar condutas em empresas pequenas, né, mas que tenham uma visão de futuro. Qual é a sua opinião a respeito disso? Como é que a empresa pode implementar o Customer Success na prática e independente do tamanho dela? Você acredita que é possível, mesmo para empresas pequenas? Eu acredito, e aí cada empreendedor tem que pensar no tamanho do seu negócio e pensar o tamanho que ele pode dar para isso ou não, dependendo do seu serviço. Eu penso que, como você falou, é uma filosofia, uma estratégia, então eu posso, mesmo pequeno, adotar, sim, algumas características. Então, assim, se a gente for pensar em implantação, o primeiro passo é mudar esse conceito, que a empresa tem de atendimento ao cliente, a consolidar uma cultura centrada no cliente, no consumidor. E que isso tem que fazer parte do DNA da empresa. Então, tem que fazer parte do empreendedor, tem que fazer parte da equipe. Então, isso aí já é um grande passo. Não é um aspecto que só o líder vai ter, mas todos respiram em função desse cliente. Depois, dependendo do tamanho da empresa, é pensar o que seria. Seria uma pessoa? Seria um profissional? Seria uma área? Quando nós falamos de uma área, a gente já vê um tamanho maior. Mas eu posso ter uma pessoa... Isso, grande. Mas se for uma empresa pequena, eu posso ter uma pessoa. Eu posso ter uma pessoa específica para isso, ou eu posso ter uma pessoa que pode agregar algumas atividades. Então, você vê que a gente pode estar adaptando. O interessante é a gente ter alguém que entenda um pouco de vendas, de relacionamento com o cliente e que entenda muito do produto e do serviço da empresa. Isso é fundamental. Então, essa pessoa precisa entender do meu serviço, consultoria, precisa entender do seu serviço, evento, tem que respirar isso e saber como isso impacta nesse cliente, né? Outro aspecto é, dependendo também se vai necessitar ou não, se for uma empresa maior, talvez precise até de um software de atendimento e de monitoramento dessa jornada, da jornada do cliente.
ou a implantação de alguns processos, né? Alguns processos da interação com o cliente. Também a equipe interna, como eu falei lá no início, tem que trabalhar a equipe interna, dando feedback e treinamento. Isso. Né? Muito feedback e treinamento, e mostrar que se a gente está nessa mudança de cultura, todos estão precisando ou vão precisar de novas habilidades e competências para lidar com esse público, lidar com esse cliente, com esse consumidor. Então, nós vamos verificando que tem toda uma retaguarda que precisa ser preparada para esse momento. E também temos que ter as métricas, né? Nem que a gente escolha algumas. Pelo menos a mais importante, que é o NPS, o Net Promoter Score, o grau de satisfação do seu cliente, a taxa de vendas, como é que está a saúde desse cliente, quem são esses clientes que estão propensos a não voltar ou a cancelar. Então, assim, eu penso que pode, e o empreendedor pode adaptar isso para a sua realidade, para o tamanho da sua empresa. Talvez ele não faça tudo, mas ele escolha algumas coisas que possam fazer mais impacto, que tenham mais impacto no seu negócio. Perfeito, Ju, porque eu enxergo justamente dessa forma. Quando a gente fala, por exemplo, fazendo uma analogia, né, em sustentabilidade na área de eventos, ou tornar um evento sustentável. Para a gente criar, se eu for levar à risca o que diz a NBR, né, as normas técnicas internacionais do que é um evento sustentável, parece um objeto distante, que não vai se adequar a todo evento. Mas existe a possibilidade de você fazer adaptações, como você colocou muito bem, e adotar boas práticas. Eu sempre gosto de utilizar essa terminologia de boas práticas. Quando você tem um universo perfeito, mas dentro daquilo que é possível, no seu quadro de pessoal, de repente uma pessoa, duas, aí como você falou, cada empresa, cada empreendedor precisa olhar o seu negócio, mas quem pode acumular ou quem poderia ficar responsável ou, por exemplo, ter um consultor externo para fazer a implantação a título de, se por exemplo não tem métricas, né, para poder fazer análise dessa saúde do relacionamento com o cliente, com todos os clientes, enfim, criar um procedimento passo a passo para deixar ali regimentado, já que você não tem tempo de se dedicar, então de repente uma pessoa externa só para te dar o processo pronto e treinar alguém que vá tocar aquilo e que pode ser essa pessoa responsável, como você falou, a criar a cultura de preocupação genuína com o cliente. Sim. Todo mundo saber que é uma responsabilidade pessoal impactar o cliente, se preocupar genuinamente com o resultado do cliente. Então, você ter alguém que é o responsável por estar todo o tempo ventilando essa ideia de que todos devemos estar preocupados, não é preocupados, não gosto dessa palavra, mas assim, imbuídos, né, comprometidos com impactar o cliente positivamente em todas as suas ações, desde o pequeno e-mail até assim, a sua efetiva contribuição no produto ou no serviço que é entregue, essa pessoa capaz de ser o responsável, que também não dá para deixar de mão, né, Ju? Não dá para dizer assim, ó, estamos todos comprometidos e responsáveis agora por implantar o Customer Tem que ter o pai do processo, tem né? Que ter o pai e a mãe do negócio. Uhum. A área de RH pode apoiar muito nesse sentido, porque quando falamos de pessoas, o desenvolvimento de pessoas, ela pode contribuir muito com esse desenvolvimento, né? Com a cultura, o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento das pessoas. E a área de gestão de pessoas, ou RH, pode apoiar muito bem nessa implantação, porque ela está muito envolvida com as pessoas, né? Então, isso ela pode envolver em treinamentos, em feedbacks, nessa mudança de cultura. Então, eu penso que o RH pode ser envolvido nesse processo de apoio, desenvolvimento de pessoas, de feedback, de treinamento, e não só a área de marketing para aquelas que até têm um maior porte. Ou venda, né? Porque eu acho que precisa ser de alguma forma um trabalho conjunto, ou alguém, como você falou, que tenha
a versatilidade de entender das duas coisas, ou um trabalho conjunto de quem atua diretamente com as pessoas e quem está ali de olho na venda, porque como é um processo de relacionamento com o cliente, não tem como o comercial não estar envolvido alguma forma, né? E Ju, para a gente encerrar, eu queria que você desse uma orientação aos ouvintes de onde é possível buscar mais informações a respeito do Customer Success, ou que empresas podem ser buscadas como inspiração, que casos você pode sinalizar como bons exemplos que podem virar inspiração, né? E onde buscar mais informação para, de repente, formatar essa ideia e apresentar a empresa como um todo. Sim, eu como fã, eu vou falar de uma empresa que eu gosto muito de varejo. Inclusive, em 2019, eles ficaram em primeiro lugar no ranking da Exame IBRC, que é o Instituto Brasileiro de Relacionamento de Cliente, que é a Fast Shop. Então, eu sou fã da Fast Shop, eles pontuam... Olha a ideia aí do fã. Eu sou fã. Olha como a pessoa se declara publicamente. Eu sou fã. Pensa aí o poder que isso tem, né? Que era o que a gente estava conversando antes. Ele atinge todas as vezes a minha expectativa. Eles fazem entrega antes do prazo. Tem loja física, tem o site, tem um aplicativo. Você conversa pelo aplicativo com o vendedor. Inclusive, meu computador chegou há 10 dias, super novo. Acabei de comprar com eles de novo. E eu fiz toda a compra pelo aplicativo. Você tem um bate-papo dentro do aplicativo, onde o vendedor te orienta tudo, passa os modelos. Então, ele atinge realmente as minhas expectativas, entrega antes do prazo, a loja física eu acho linda, o site é claro, é visual. Eu gosto de sites mais objetivos, que é mais intuitivo, então você já olha e já vê o que é que você quer. Então, eu acho que a Fast Shop é um case bem interessante, não é à toa. Eles têm um programa de Customer Success? Alguma coisa... Olha, não ficou claro. Eles fazem alguma coisa voltada, sim, para a experiência do cliente, para a jornada do cliente, mas do que eu pesquisei, não ficou claro, assim, como se eles informassem isso. Mas, diante do que a gente vê do site, desse acompanhamento, da pesquisa, eles enviam uma pesquisa pelo WhatsApp. Então, nós percebemos que ele tem uma estratégia. E tanto que eles ficaram em varejo o primeiro lugar desse ranking da Exame. A outra também, que eu sou fã, já vem mais de software, né, que é a Netflix também. Eu sou fã, eles têm um ótimo saque. Eu consigo resolver as coisas com muita agilidade. Eu gosto do conteúdo. Tem filmes exclusivos, pesquisa de satisfação também. Você consegue fazer muita coisa, adicionar com muita rapidez um plano ou cancelar com muita rapidez a comunicação. Então, são 2 exemplos, mas tem inúmeras. Em termos de comércio eletrônico, a Netshoes também se destaca muito por conta desse atendimento personalizado, trocas rápidas, com muita agilidade, com fretes grátis. Então, sim, as empresas realmente, muitas têm adotado nas suas estratégias essa questão da expectativa. Da experiência da experiência da jornada do cliente, né? E não necessariamente, como a gente estava falando aqui, com um guarda-chuva de um programa de Customer Success. Quem eu sei que tem um programa assim declarado, né? Faz parte da estratégia declarada da empresa, com todo o passo a passo de implementação e de métricas, de indicadores, enfim. É a Resultados Digitais, RD Station.
E assim, sou usuário também do produto deles e acho que tem um trabalho em cima da experiência muito, inclusive super capilarizado, mas aí obviamente pelo tamanho da empresa, mas assim, com boas práticas declaradas, uma coisa que as pessoas também podem procurar, porque conseguem visualizar, inclusive, quais são os objetivos do projeto, do programa, de fato, de sucesso do cliente deles, né? Da preocupação de sucesso do cliente dele, porque é algo declarado. E de repente pode ser um benchmarking. Eu vi também que a Agilize Contabilidade, que é de Salvador, sim, também um case, né, de sucesso, a Agilize. Eles têm uma profissional de Customer Success. Então, provavelmente a área, né, ele tem uma área bem específica e é uma contabilidade que começou de uma forma inovadora. Muitos contadores achavam que não ia dar premiada. Certo. Isso, acharam que era muito inovador para a área, uma área tão burocrática. E estamos aí desde 2013, né? Desde 2013 que eles é um case de sucesso, a Agilize, eu também acho, e percebi que eles fazem. E Google, né, amiga? E Google, porque hoje tudo é googável. Como diz minha filha, o que não está no Google não tem no mundo. Não existe. Não está no mundo, não existe. Então, é Google. Hoje é super possível, tem cursos. Tem certificação. Olha, antes tinha muitas certificações internacionais. Agora a gente já começa a ver certificações realizadas em São Paulo. Por conta da pandemia, acho que tinha até Recife, São Paulo, por conta da pandemia, agora está online. Mas não falta conteúdo para quem quer mudar sua estratégia, implantar algumas ações. Ou se familiarizar mais isso com o assunto, né, amiga? Tem muito disponível. Tem livros super interessantes também. Então é só pesquisar e criar para sua empresa, perceber para sua empresa o que é adaptável, o que é que não dá. Começa com uma ação, começa primeiro com a minha dica seria essa, começa pela cultura, começa a mudar o DNA, de repente o empreendedor ele pode criar algumas atitudes voltadas para cliente e especificar o que são essas atitudes e todo mundo começar a viver aquela atitude. Por exemplo, foco no cliente. Boa dica. Essa é uma dica boa. Então, o que é foco no cliente na minha empresa? Então, o empreendedor, o líder, ali definiu o que é isso, para mim, porque para a Sinara pode ser uma coisa diferente do que é para a Juliana, então eu defino isso, quais são os comportamentos do que é viver esse foco no cliente, isso aí torna mais palatável para todo mundo o que é isso e começa a nortear os comportamentos e vai ficando mais real para as pessoas. Então, se eu não posso deixar 24 horas um cliente sem uma proposta, por exemplo, eu penso assim e faço isso. Sim. 24 horas eu estou enviando a minha proposta. Então, todos têm que viver essa realidade. Ou um retorno. Então, assim, alguns comportamentos, definir já alguns comportamentos. Já é um bom início, vai fazendo parte da cultura. Perfeito, Ju. Até porque aí relembrando ou revisitando o velho, nunca que não dá para a gente partir para o novo, né? Desconsiderando também aspectos positivos do que a gente aprendeu. A cultura de qualidade fala em nós buscarmos padrões para que, como você colocou, eu não tenha um entendimento diferente do seu e aplique isso de uma forma diferenciada. Então, eu acho muito importante ouvir a todos, conseguir chegar no senso comum a partir da visão de cada um, mas criar uma ação que é coletiva, um comportamento que, de alguma forma, demonstre. Exato, norteia a conduta e demonstre qual é o entendimento coletivo daquela empresa, daquela marca em relação às ações ou a cada prática, enfim, a cada processo, e isso, como você colocou, seja uma diretriz que já pode ser como uma prática efetiva de caminhar no sentido de comprometer-se com o resultado do cliente e não somente com a sua entrega, né? Então, amiga, eu espero que tenha sido bem
Eu espero que tenha sido bem proveitoso para quem nos ouviu, tenha de alguma forma trazido o conceito do Customer Success, ou seja, do sucesso do cliente, do comprometimento do sucesso do cliente como um diferencial, porque a sua entrega bem feita, ela agora é um commodity, todo mundo precisa fazer isso. Então eu acho que a busca agora é de um aprofundamento dos conceitos e das práticas, e te agradecer mais uma vez por ter estado conosco, ter contribuído com o bate-papo, trocado várias informações, foi muito bacana. E eu vou pedir a opinião dos nossos ouvintes, que eles deixem os comentários nas nossas redes sociais, sugiram novos assuntos e convidados, e agradecer a todos, convidando para um novo episódio, agora a partir do mês de agosto, quinzenalmente. E o próximo a gente vai falar sobre métodos ágeis. Então, Sinara, quero agradecer a você pelo convite. Sempre é muito bom nossos bate-papos. E que fique esse compromisso com o cliente. E que tenham aproveitado um pouco desse conteúdo e que tenham agregado a empresa de vocês. Então, um beijo, um abraço, estou à disposição.